Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Central Tips, onde aqui o meu trabalho é fazer a melhor análise possível para que vocês possam estar fazendo os melhores milhetes, as melhores chips e as melhores múltiplas para ganhar muito dinheiro, né? Já que é o nosso objetivo aqui hoje. E hoje, rapaziada, eu vou estar aí analisando e dando palpites sobre os jogos do dia 14/4 de 2022, quinta-feira. Vamos lá então, vamos começar aí pela UEFA Europa League, onde temos quartas de final entre Atalanta e RB Leipzig. O primeiro jogo foi 1-1, agora o segundo jogo é na casa da Atalanta. Vamos aí estar analisando a Atalanta. A Atalanta, dos últimos 5 jogos, ela ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Perdeu de 2-1 para o Sassuolo, empatou em 1-1 com o RB Leipzig, perdeu de 3-1 para o Napoli, ganhou de 1-0 do Bolonha e ganhou de 1-0 do Bayer Leverkusen. Vamos ver aí o RB Leipzig. O RB Leipzig, dos últimos 5 jogos, ela ganhou 3 e empatou 2. Ganhou de 3-0 do Hoffenheim em casa, empatou em 1-1 com a Atalanta, ganhou de 4-1 fora de casa do Borussia Dortmund, empatou em 0-0 contra o Eintracht Frankfurt. Vamos ver aí agora o resumo das duas equipes. De resumo, temos aí um RB Leipzig com uma invencibilidade de 12 partidas sem perder. A Atalanta vem de 3 jogos sem vitória. A Atalanta sofreu gol nos últimos 3 jogos. Dos últimos 7 jogos da Atalanta, em 6 foram menos do que 4.5 cartões. Dos últimos 8 jogos do RB Leipzig, em 7 foram menos do que 4.5 cartões. Dos últimos 9 jogos do RB Leipzig, em 7 foram menos do que 10.5 cartões. Gente, essa é uma partida o qual nós não temos favorito, tá? Na realidade, até temos o RB Leipzig como um pouco favorito, justamente pela campanha que vem fazendo. Já são aí 12 jogos sem derrotas. E a Atalanta, ela não tá num momento tão bom. Ela realmente estava num momento bom um tempo atrás, porém, já tem umas 2 semanas aí que só perdeu, empatou, perdeu aí para Sassuolo recentemente. Acredito eu que a Atalanta vem um pouco mais fraca para essa partida, tá? Então o que a gente pode colocar aí? Vitória ou empate do RB Leipzig, ou, para quem quiser ir no mais safe, over 1.5. Vitória ou empate do RB Leipzig ou over 1.5. Vamos aí agora para Barcelona e Frankfurt. Para esse jogo, a Bet365 está colocando o Barcelona como favorito, pagando uma odd de 1.35, e ela também está colocando uma odd de 7.50 para o Frankfurt, tá? No último jogo foi 1-1, beleza? Vamos estar aí analisando as duas equipes. Dos últimos 5 jogos do Barcelona, ele ganhou 4 e empatou contra o Frankfurt. Ganhou o último jogo do Levante fora de casa de 3-2, empatou em 1-1 contra o Frankfurt, ganhou de 1-0 do Sevilha, ganhou de 4-0 do Real Madrid, ganhou de 2-1 do Galatasaray e por aí vai. Vamos ver o Frankfurt. Frankfurt, das últimas 5 partidas, ela empatou 4 e perdeu a última. Perdeu de 2-1 para o Freiburg em casa, empatou em 1-1 com o Barcelona, empatou em 0-0 contra o Galter, empatou em 1-1 contra o Nürnberg, empatou em 0-0 contra o RB Leipzig. Ou seja, a fase do Barcelona é uma fase excelente. A fase do Frankfurt não está sendo uma fase boa, ele está sendo um time muito under nos jogos dele. Vamos ver agora o resumo aí. O Barcelona já está a 15 jogos sem derrotas. O Frankfurt já está vindo de 6 jogos sem vitórias. Dos últimos 6 jogos do Frankfurt, em 5 foram menos do que 2.5 gols. Dos últimos 6 jogos do Frankfurt, em 5 foram menos do que 4.5 cartões. Ou seja, gente, Barcelona super favorito em casa, jogando bem, ganhando de goleada, jogando aquele futebol que a gente conhece, que a gente sabe, que é um futebol envolvente, que é um futebol realmente vistoso, tá? Então não tem como a gente não colocar outra coisa a não ser vitória do Barcelona. Não vou colocar ambas marcam, porque acredito que a defesa do Barcelona para esse jogo vai vir muito fechada.
evitando qualquer tipo de riscos. Então, vitória seca do Barcelona. Então, até com uma odd boa, 1.35, então bem tranquilo. Próximo jogo, teremos aí o Lyon contra o West Ham. A Bet365 coloca aí o Lyon com uma odd de 2.15 como favorito e o West Ham com uma odd de 3.3, no caso 3.30. Vamos aí agora analisar o Lyon. O Lyon dos últimos 5 jogos, ele empatou 4 e ganhou apenas 1. Onde foi 1-1 contra o Strasbourg, 1-1 contra o próprio West Ham, ganhou de 3-2 do Rangers, empatou em 0-0 contra o Stade de Reims, empatou em 1-1 com o Porto, ou seja, a fase do Lyon não é boa. Vamos ver aí o West Ham. O West Ham das últimas 5 partidas, ele ganhou 2, perdeu 2 e empatou 1. Perdeu de 2-0 do Brentford, empatou em 1-1 contra o Lyon, ganhou de 2-1 do Everton, perdeu de 3-1 para o Tottenham. Ou seja, o time do West Ham também não está naquela boa fase. Então, o que a gente pode colocar aí? Eu não acredito que vai ser um jogo de muitos gols. Mesmo o Lyon jogando em casa, né, sendo comandado aí pelo Lucas Paquetá, eu não acredito que vai ser um jogo de muitos gols. Então vou colocar aí um under 3.5 para ficar safe. Ok? Under 3.5 para ficar bem safe. Vamos ver aí agora com Rangers contra Sporting Braga. A Bet365 está dando aí o Rangers como favorito para a partida, com uma odd de 1.95 e o Braga com uma odd de 3.75. Vamos aí analisar para ver se é isso mesmo, para ver se confere o favoritismo dos Rangers. O Rangers das últimas 5 partidas, ele perdeu 3 e ganhou 2. Ganhou de 4-0 do Mirren, perdeu do Braga de 1-0, perdeu do Celtic de 2-1, ganhou do Dundee de 2-1, perdeu do Zaveda de 2-1. A fase do Rangers, fase de altos e baixos. Vamos ver o Braga. O Braga, das últimas 5 partidas, ele empatou 1 e vem de 4 vitórias seguidas, onde ele ganhou de 1-0 do Vizela, ganhou de 1-0 dos Rangers, ganhou de 3-2 do Benfica e ganhou de 2-1 do Portimonense. Ou seja, gente, essa odd completamente errada. Não é porque os Rangers estão jogando em casa que eles são favoritos. Não. Hoje, o favorito para a partida é o Sporting Braga. Porém, como é quartas de final de Europa League, temos aí que ir com cautela. Então, o que nós podemos fazer? Os Rangers já estão perdendo o jogo de 1-0. Justamente porque o jogo anterior foi 1-0 do Sporting Braga. Então, o que a gente pode colocar para ficar tranquilo? Over 1.5 gols e Sporting Braga ou empate, porque a fase do Sporting Braga está muito melhor. Então, para quem quiser safe do safe, over 1.5. Para quem quiser arriscar um pouquinho e pegar uma odd um pouco maior, Sporting Braga ou empate, bem de boas. Próximo jogo que temos aí, PSV contra Leicester City. A Bet365 está pagando uma odd de 1.95 para o PSV e está pagando uma odd de 3.75 para o Leicester, tá? Esse aí é um jogo de UEFA Europa Conference League, beleza? Quartas de finais também. Vamos ver aí realmente se essas odds compatizem com o que foi colocado. PSV. Dos últimos 5 jogos do PSV, ele ganhou 3 e empatou 2. Ganhou de 2-0 contra o Alkirch, empatou em 0-0 contra o Leicester, empatou em 3-3 contra o Trent, ganhou de 5-0 do Fortuna Sittard, ganhou de 4-0 do Cumberland e por aí vai. Vamos ver o Leicester. O Leicester, dos últimos 5 jogos, ele empatou 2, perdeu 1 e ganhou 2. Vamos ver. O Leicester ganhou de 2-1 do Crystal Palace, empatou em 0-0 contra o PSV, empatou em 1-1 contra o Manchester United, ganhou de 2-1 do Brentford. Vamos ver aí agora o resumo das duas equipes. O PSV já vem de uma invencibilidade incrível de 15 jogos sem perder. O Leicester também já tem aí uma mínima invencibilidade de 4 jogos, porém foram 3 empates e apenas uma vitória.
Dos últimos 5 jogos do Leicester, em 4 foram ambas marcam. Dos últimos 9 jogos do Leicester, em 8 foram menos do que 4.5 cartões. Ou seja, quem é realmente favorito para essa partida realmente é o PSG. Então a gente pode colocar em um PSG, vitória do PSG ou empate. E para ficar no safezão, over 1.5. Vamos ver agora o Paoca contra o Olympique de Marseille. Beleza, temos aí uma odd da Bet Nacional de 3.10 para o Paoca e 2.40 para o Olympique de Marseille. Vamos aí agora analisar o Paoca, onde dos últimos 5 jogos do Paoca foram 3 vitórias do Paoca e 2 derrotas. Perdeu de 2-1 para o Olympique de Marseille, perdeu de 2-1 para o Panathinaikos, ganhou de 1-0 do Athens, ganhou de 2-1 do Gent, ganhou de 1-0 do PAS Giannina. Beleza, vamos ver aí agora o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille dos últimos 5 jogos ela ganhou 5, ou seja, a fase está ótima. Ganhou de 2-0 do Montpellier, ganhou de 2-1 do Paoca, ganhou de 4-2 do Saint-Étienne, ganhou de 2-1 do Nice, ou seja, rolo compressor, modo ativado on. Vamos aí agora ver o resumo das equipes. O Olympique de Marseille vem de 7 jogos consecutivos de vitória. Dos últimos 7 jogos do Marseille, em 6 foram mais do que 2.5 gols. Dos últimos 7 jogos do Marseille, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 7 jogos das duas equipes, em 5 elas foram a primeira a marcar. Dos últimos 7 jogos do Marseille, em 5 o Marseille venceu o primeiro tempo. Dos últimos 5 jogos do Paoca, em 4 foram menos do que 4.5 cartões. Dos últimos 8 jogos do Marseille, em 6 foram menos do que 4.5 cartões. Ou seja, gente, o Olympique de Marseille realmente é favorito. Só não dá para colocar a vitória seca porque o Paoca tá jogando em casa, tá? Se fosse ao contrário até dava. Porém, Paoca jogando em casa, o Paoca ele vai tentar realmente meter logo um gol de cara para poder empatar o jogo, para poder empatar tudo, para depois começar um novo jogo. Por isso que não dá certo. Ou seja, vitória do Marseille, vitória do Olympique de Marseille ou empate. Vamos ver aí agora o Roma contra o Bodo Glimt. Para esse jogo a Bet365 coloca a Roma como grande favorito, pagando uma odd de 1.35 e o Bodo Glimt uma odd de 8. Vamos ver aí a Roma. A Roma, dos últimos 5 jogos, ela ganhou 3, empatou 1 e perdeu apenas 1. Ganhou de 2-1 do Salernitana, perdeu de 2-1 para o Bodo Glimt, ganhou de 1-0 da Sampdoria, ganhou de 3-1 da Lazio. Vamos ver o Bodo Glimt. O Bodo Glimt, dos últimos 5 jogos, ela empatou 2 e ganhou 3. Ganhou de 2-1 do Sedeford, ganhou de 2-1 da Roma, empatou em 2-2 contra o Rosenborg, ganhou de 4-1 do Lillestrøm. Ou seja, gente, realmente o grande favorito para esse jogo é o Bodo Glimt, não é a Roma. Por isso que é bom analisar. A gente não pode analisar só as odds, a gente também tem que analisar os jogos anteriores, porque senão dá esse problema aí. A Roma está com uma odd de 1.35, muita gente iria seca nessa odd de 1.35, por ser a Roma e não conhecer o Bodo Glimt. Porém, quando a gente analisa um pouco mais a fundo, a gente vê que realmente o grande favorito para o jogo é o Bodo Glimt. Vamos ver aí o resumão das equipes. O Bodo Glimt vem de uma sequência incrível, de 38 jogos sem perder. Meu Deus, 38 jogos sem perder. Bodo Glimt vai ter que vir aí pro bilhete, senão não vai ter como, né? Porém, nos últimos 6 jogos ele sofreu gol. Dos últimos 7 jogos do Bodo Glimt, em 7 foram mais do que 2.5 gols. Dos últimos 6 jogos do Bodo Glimt, em 6 foram ambas marcam. Dos últimos 5 jogos do Bodo Glimt, em 4 foi o primeiro a sofrer um gol. Dos últimos 10 jogos da Roma, em 9 foram mais do que 4.5 cartões. Dos últimos 10 jogos do Bodo Glimt, em 9 foram menos do que 4.5 cartões. Dos últimos 10 jogos da Roma, em 9 foram menos do que 10.5 escanteios. Dos últimos 5 jogos do Bodo Glimt, em 4 foram menos do que 10.5 escanteios. O Bodo Glimt ele vem de uma sequência aí frente a frente contra a Roma de 3 jogos sem perder, e os 2
os dois sofreram gols nos últimos 3 jogos, ou seja, nos últimos 3 jogos dos dois foram ambas marcas. Ou seja, gente, o que a gente pode colocar aqui de cara que vai pegar logo uma odd maneiraça que não vai nem precisar investir em outro jogo, acredito eu? Bodo Glimt, vitória do Bodo Glimt ou empate, vitória do Bodo Glimt ou empate. O Bodo Glimt já está a 38 jogos sem derrotas. Eu não acredito que vai ser para Roma que ele vai perder agora, não acredito que seja isso. O time do Bodo Glimt é um time fechado, então a gente vai colocar aí Bodo Glimt ou empate, bem suave. E quem quiser, obviamente, dar uma arriscada um pouco maior para também tentar pegar uma oddzinha elevada, ambas marcam, bem suave. Vamos ver aí, eu não vou analisar esse jogo da Slavia contra o Feyenoord, não gostei do que eu vi. Vamos aí agora para a América do Sul, onde temos Libertadores. Libertadores, teremos aí Emelec contra Deportivo Táchira. A 1xBet está pagando uma odd de 1.30 para o Emelec e está pagando uma odd de 11 para o Deportivo Táchira. Vamos aí analisar aí o Emelec. Beleza, o Emelec dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1. Empatou em 2-2 contra o Deportivo Cuenca, empatou em 1-1 contra o Independiente Petroleiro, ganhou de 2-0 em casa contra a LD1, perdeu de 2-1 para o Benfim, perdeu de 2-1 para o Gualésio, ou seja, não está lá numa fase muito boa. Vamos ver agora o Deportivo Táchira. O Deportivo Táchira também não está numa fase boa. Dos últimos 5 jogos, perdeu 3, empatou 1 e ganhou apenas 1. Perdeu de 3-1 para o Carabobo, perdeu de 4-0 para o Palmeiras, ganhou de 2-0 do Deportivo Lara, perdeu de 2-1 para o UCV, ou seja, a fase também não é boa. Então teremos aí um jogo under. Temos aí o palpite de menos 3.5 gols. E se a odd não estiver muito baixa, se a odd estiver muito baixa, pode colocar uma odd aí de 2.5, under 2.5. Vamos aí agora para o Atlético Paranaense contra o Três Strongers. Analisando o Atlético ele também vem numa sequência horrível, onde dos últimos 5 jogos ele ganhou apenas 1, perdeu 2 e empatou 2. Perdeu de 4-0 para o São Paulo, empatou em 0-0 com o Caracas, empatou em 1-1 com o Coritiba, perdeu de 2-1 para o Coritiba. Ou seja, a fase não é boa, filho. A fase não é boa. Vamos ver agora o Três Strongers. Os Três Strongers também não tá numa fase boa. Tá um pouquinho melhor que o Atlético, tá, porém não é aquelas coisas, tá? Perdeu de 1-0 pro Aurora, empatou em 1-1 com o Libertar, ganhou de 3-1 do Guabira, ganhou de 2-1 do Messi da Católica, perdeu de 1-0 pro Bolívar, ou seja, outro jogo under, gente. Mesmo o Atlético hoje jogando em casa, ele não tem aquele time de alguns anos atrás. Ele não tem a mesma garra que antes. Ou seja, gente, outro jogo under, outro jogo para ter um under 3.5 gols, bem suave. Agora teremos aí Vélez Sarsfield contra Red Bull Bragantino. Gente, todos esses jogos aí são da Libertadores, tá? Não lembro se eu falei, mas todos os jogos são da Libertadores. Vélez Sarsfield contra Red Bull Bragantino, onde temos aí o Vélez como favorito pela casa de apostas Rivalo, pagando uma média de 2.40, uma odd de 2.40 para o Vélez e uma odd de 3.10 para o Red Bull Bragantino. Vamos analisar aí agora o Vélez. O Vélez, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1, ou seja, a fase não é boa. Empatou em 0-0 com Boca Juniors, perdeu de 4-1 por Estudiantes de La Plata, ganhou de 3-1 do Lanús, perdeu de 1-0 por Argentinos Júniors, empatou em 0-0 contra o Arsenal de Sarandi, empatou em 1-1 contra o Estudiantes de La Plata, ou seja, a fase não é boa. Vamos ver aí agora o Red Bull Bragantino. O Red Bull Bragantino está numa fase um pouco melhor, tá? Das últimas 5 partidas, ganhou 2, empatou 2 e perdeu apenas 1. Empatou em 2-2 com o Juventude, ganhou de 2-0 contra o Nacional, perdeu de 2-1 para o Palmeiras, ganhou de 1-0 do Santo André, empatou em 1 contra o Palmeiras, ou seja, a fase do Red Bull é um pouco melhor que a fase do Vélez. Por isso, sem medo de ser feliz, Red Bull ou empate, Red Bull e empate. E também quem quer ser aí um pouco mais safe,
over 1.5 nesse joguinho. Vamos aí agora pular e vamos agora para a Sul-Americana, onde teremos aí Lanús contra Barcelona. Gente, eu não quero analisar esse jogo aí do Montevidéu, porque realmente não tá lá essas coisas, tá? São dois times aí que tá vivendo um mau momento, não são times aí tanto conhecidos, então não valeria muito a pena. Vamos analisar aí agora o jogo do Lanús. Do Lanús, onde temos aí o Lanús como um grande favorito pela Betano, pagando uma odd de 2.10, e o Barcelona não tanto favorito, com uma odd aí de 3.40, tá? Vamos analisar aí agora o Lanús. O Lanús, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 3 e empatou 2. Ou seja, fase péssima do Lanús. Perdeu de 2-1 para o Aldosivi, empatou em 0-0 contra o Metropolitanos, perdeu de 3-1 para o Vélez, perdeu de 1-0 para o Field, ou seja, a fase é ruim pra caramba. Vamos ver o Barcelona. O Barcelona, dos últimos 5 jogos, ele perdeu 1, empatou 1 e vem de 3 vitórias seguidas. Ganhou de 2-0 do Orense, ganhou de 4-2 para o Montevidéu, ganhou de 2-1 para a Universidade, empatou 1-1 contra o Michuk. E a fase hoje do Barcelona é uma fase bem melhor do que a fase do Lanús, ou seja, uma odd totalmente errada. Porém, é aquele jogo que infelizmente a gente não consegue colocar vitória seca, justamente porque aquilo, né, gente? Jogo difícil, jogo complicado, valendo posição aí na tabela. Lanús jogando em casa, querendo se recuperar do empate do primeiro jogo. Então teremos um jogo aberto, tá? Porém, o que eu vou colocar aí nessa partida para ficar bem suave? Barcelona ou empate e um under 3.5. Barcelona ou empate ou under 3.5. Vamos aí agora para o próximo jogo, onde teremos o jogo do São Paulo. E Everton. Everton de Vina. Vamos analisar o São Paulo. O São Paulo, dos últimos 5 jogos, em 4 ele ganhou e perdeu apenas 1. Ganhou de 4-0 do Atlético, ganhou de 3-2 para o Iacucho, perdeu de 4-0 para o Palmeiras, ganhou de 3-1 do Palmeiras, ou seja, a fase do São Paulo é muito boa, a gente não tem nem muito o que analisar do São Paulo. Vamos ver mais do Everton. O Everton já é totalmente ao contrário, dos últimos 5 jogos ele empatou 2, perdeu 2 e ganhou apenas 1. Perdeu para o Atipato, empatou em 1-1 contra o Jorge Wilstermann, ganhou de 3-1 do Desportes de La Serena, empatou em 0-0 contra o Audax, perdeu do Estudiantes de La Plata, ou seja, a fase totalmente ao contrário de São Paulo. Por isso, primeiro jogo que a gente está colocando aí, se eu não me engano, vitória seca do São Paulo, porque está jogando em casa, vai querer realmente se manter na ponta da tabela, então vitória seca do São Paulo. Vamos analisar aí agora o último jogo, onde teremos Internacional contra o Guarenha. Beleza. Internacional, dos últimos 5 jogos do Internacional, ele perdeu 2, empatou 2 e ganhou apenas 1 do Grêmio. Perdeu de 2-0 para o Atlético Mineiro, empatou em 2-2 contra o 9 de outubro, ganhou de 1-0 do Grêmio, perdeu de 3-0 do Grêmio, empatou em 1-1 contra o Guarani. Ou seja, a fase do Inter não é boa. Vamos ver aí agora a fase do Guarenha. Fase do Guarenha, dos últimos 5 jogos do Guarenha, ele empatou 2, ganhou 2 e perdeu 1. Ganhou de 1-0 do Tacuary, empatou em 3-3 contra o Independente Medellín, perdeu de 3-2 para o Libertad, ganhou de 1-0 do General. Gente, outro jogo aí onde teremos under 3.5 fácil. A fase das equipes não é boa, a fase das equipes não é de meter muito gol, então under 3.5 fácil, tá? Beleza? É basicamente isso, rapaziada, basicamente isso. Vou só pedir a gentileza que, se vocês acompanharam o vídeo até aqui, peço por favor que deixem like, se inscrevam no canal e assinem o sininho de notificações, que é muito importante pra mim, gente. Muito importante mesmo. Comentem também, que é bem importante, tá? Que fortalece muito aqui o amigo. E outra coisa, antes que eu esqueça, uma coisa que eu falei em todos os jogos, em
todos os meus vídeos eu sempre coloco o resumo das análises na descrição do vídeo. Coloco sempre a descrição, beleza? Coloco sempre na descrição a análise dos jogos. E outra coisa, sempre também agora irei deixar bilhetes prontos. Então, vou deixar de enrolação e vou pular pro bilhete. Valeu, falou, é nóis, tamo junto, rapaziada. Fica com o bilhete pronto aí pra vocês.